for errado, você corta depois, não tem problema não. Agora perder é pior, né? A questão da perseverança. A Bíblia fala, quão bom que os irmãos vivam em união. E existe uma... Eu não vou conversar com o pessoal. Existe uma não sei se é lei, se eu posso falar, não se fala, que é obrigado a estarmos juntos. A perseverança, por exemplo, vamos supor que eu vou batizar e tal. Aonde que fala que eu tenho que obrigar a andar com os irmãos? Atos 2:42. Né? Eu sou obrigado. Você não é obrigado, digamos assim. Não, mas o processo de salvação. A perseverança é essencial para a salvação, ela faz parte. Então, quando a gente fala perseverança, em outras palavras, nós estamos falando da igreja. Certo? Estamos falando da igreja. É a igreja que persevera junto. É a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. É a igreja que tem a comunhão, o relacionamento uns com os outros. É a igreja que parte o pão. É a igreja que ora a Deus e uns pelos outros e o adora. Então, estamos falando da igreja. E aí, então, você diz, eu vou batizar. Ótimo. Então, vamos batizar certo, biblicamente, e vamos fazer parte da igreja bíblica, da igreja certa. Não de denominações religiosas, porque as denominações são vários extremos. Na denominação, assim, a pessoa não batiza, ela levanta a mão e alguém ora por ela para ela ser salva, e depois alguém diz, agora você escolhe aí qual igreja você vai. E aquela é a sua escolha. Na verdade da palavra, a igreja não é a nossa escolha. O homem não tem direito de escolher a qual igreja ele vai pertencer. Porque é Jesus que nos salvando, nos coloca na igreja dele. Então não tem opção. Quando eu sou biblicamente salvo, eu não tenho escolha. Aquele que me salvou me acrescenta ao que ele projetou. E aí é outra descoberta. Amém? O grande dilema é a perseverança, é a comunhão. Com quem comunhão? A gente deve estar comunhão. Com as pessoas que seguem começa com as pessoas que seguem o mesmo plano bíblico de salvação que você está vendo na palavra. Se as pessoas de um grupo começam sendo salvos de outra forma, com doutrinas humanas, se nem a salvação bíblica aquele grupo tem, aquele grupo não é a igreja. Porque a igreja são pessoas salvas. Acha que são salvos, né? Se eles acham que estão, mas não estão, então eles não são a igreja, que eles acham que são. Porque a igreja são pessoas salvas. Se tiver 20 pessoas nessa sala cantando para Deus, não tem ninguém batizado para perdão de pecados, então não tem ninguém salvo, não tem a igreja aqui. Mas se tem 2 ou 3 pessoas que obedeceram o plano bíblico de salvação, creram em Jesus, arrependeram dos pecados, confessam o nome de Cristo, foram batizados no batismo bíblico, sendo a pessoa certa, com o propósito certo, da forma certa, e estão perseverando na doutrina dos apóstolos, crescendo espiritualmente, através do alimento da palavra apenas, então essas 3 pessoas são o quê? A igreja. A igreja de quem? De Cristo. A igreja de Cristo. A igreja de Deus. Então não é formalidades, número ou sistema. É a palavra. É aquilo que é Bíblia. Então, e obviamente que você querendo obedecer
o plano da salvação, você precisa confiar, né, que outras pessoas estão obedecendo o plano da salvação. Confiar em você, E é com essas pessoas que a gente vai ficando, Tá tranquilo. até que elas nos provem o contrário, que não são a igreja que se edificou. Ou até que nos confirme a cada dia que realmente são aquilo que dizem ser. E vão confirmar como? Seguindo o princípio de que a Bíblia é a autoridade. Amém? Amém. Não é uma pessoa física, né? A autoridade não é uma pessoa física. A autoridade é Jesus. Nós dois. Né? É o Espírito Santo. É a doutrina dos apóstolos. É o Novo Testamento. E aí quando todo mundo está debaixo dessa autoridade, quando todo mundo obedece Jesus, né? Quando Jesus manda e todos obedecem, então estamos no caminho certo. Aquela parte que fala das autoridades que devem respeitar, fala das autoridades humanas, não é? Não? Sim, nós devemos respeitar. Você respeita o seu pai? Olha aquelas autoridades lá, o pessoal... Você respeita o seu patrão lá na cima? Ué, tu ia respeitar a polícia, né? Polícia, o exército, né? O governador, né? Nós temos que respeitar todos. Né? Mas essas autoridades que vocês estão falando lá na Bíblia, né? Sim. Não refere-se à autoridade eclesiástica, não, né? Na verdade, assim, a autoridade eclesiástica, né, soa estranho ao Novo Testamento. Né? Porque um dia, um homem que nasceu de uma virgem e morreu numa cruz e ressuscitou dos mortos, ele disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, né, imagine se eu que ensino, né, os irmãos, eu começo a ensinar sobre a minha autoridade. Então eu estraguei a igreja de Jesus. Mas eu que ensino aos irmãos, vou ensinar sobre a autoridade de Jesus. E eu vou amar os irmãos e servir e ensinar porque Jesus me mandou fazer. E não porque eu sou a autoridade. Não porque eu tenho que mandar, porque eu não tenho que mandar, eu tenho que servir. Porque aquele que tem toda a autoridade me deu a autoridade para eu servir e não para eu mandar. Me deu a autoridade para eu amar e não para eu julgar. Aí alguém vai dizer: mas existem situações. Sim, existem situações que vai ser preciso uma certa organização, uma certa liderança, um certo julgamento, mas tudo dentro do espírito da servidão, tudo dentro do espírito do amor, tudo dentro do espírito da mansidão, da humildade, da brandura, sabendo que nós estamos cuidando de coisas que não são nossas, que nós não somos o dono, que nós não somos proprietário, que nós somos conservos, nós somos mordomos, nós somos servos uns dos outros. Né? Então tem que ser de acordo com essa base. Né? Então falar sobre a autoridade eclesiástica, né, soa um pouco estranho, né? Porque a autoridade é de Jesus. Amém? Temos que enfocar a autoridade de Jesus cada vez mais, né, do que a autoridade de homens. Porque senão, de igreja de Jesus, nos tornamos igreja de homens. Não mais igreja de Jesus. Porque demos toda a autoridade de Jesus para as pessoas, agora nem precisamos seguir Jesus mais, seguimos aquelas pessoas. Então precisamos entender, né, que
quando uma pessoa está dirigindo os louvores numa reunião de adoração, ela está servindo. Quando alguém prepara a mensagem e ensina no culto, a pessoa está Gente, servindo. boa noite pra vocês. Boa noite. Fiquem Boa com Deus.